Ok, então estávamos a falar Da comunicação interna da nos comunicação caminhos de ferro dos caminhos de ferro. no Pois, pós-25 de Abril. no pós-25, pois, eu nunca estive lá no antes de 25 de Abril. Aquilo da comunicação interna, digamos, do modelo que se arranjou inicialmente, foi um grande avanço naquilo que era normal na empresa. Foi para além do jornal interno, já falei, mas que só aparece mais tarde, quando eu lá cheguei, a primeira coisa que se fez eram umas folhas informativas que se chamavam Informação Interna e que se distribuíam pela rede toda. Depois de haver os correspondentes do jornal, passavam a ser enviadas para eles e eles distribuíam. Agora, havia coisas assim mais ou menos surrealistas, digamos assim. Uma porque aqui, no caso da comunicação interna, ou da informação, como se chamava ali, mas comunicação interna, tem muito a ver com o interesse dos assuntos. Porque no pós-25 de Abril houve uma administração muito à esquerda, mas à esquerda capaz, inteligentes, nada facciosos, nem filhos de partido, inclusive o Américo Ramalho, ligados a sedes, e, portanto, gente de reflexão. E a direção fez uma informação interna que foi a número 1 ou a número 2, que tinha 10 páginas, em que dizia o que é que ia fazer nos próximos 10 anos, investimento em material circulante, etc. E isso teve um consumo na empresa que se esgotou, foi a única que esgotou. E foi feita numa tipografia, como é que se chamava aquela coisa? Na reprografia, que eram os senhores offsets de escritório. E foi feita a verde. Como eu não tenho jeito nenhum para cores, e o Ramalho menos tinha, que era o verde da Legião. De maneira que aquilo saiu, ficou conhecida pela informação da Legião, e a partir daí passámos para a tipografia, para a fergráfica, que tinha máquinas para imprimirem bastante melhores que aquela. Mas aquela informação vendeu, entre aspas, porque contava, dizia às pessoas o que é que ia acontecer nos próximos 10 anos, acho que depois não veio a acontecer, porque entretanto mudaram os governos, mudaram as administrações, mas era nesse aspecto que a informação interna era interessante. Era o conteúdo e a velocidade. Nós começámos por ter uma folhinha a preto, que era distribuída com alguma rapidez, e depois começámos a ter muitas. E, portanto, chegámos à conclusão, vai a número 1 a preto, vai a 2 a preto, espetam aquilo num quadro de avisos, que é um dos grandes instrumentos de informação e de comunicação interna, muito mal usado sempre. Agora já não sei como é que está, mas na altura em que eu fazia formação e andei por aí a dar a volta, lembro que uma vez em Matosinhos, a notícia que lá estava no quadro de avisos mais recente era do ano anterior. Depois não havia mais nada. Bom, mas voltando àquilo, então passámos a ter uma castanha, uma azul e uma preta, que era para aquelas pessoas viam aquilo de outra cor, mudava. Eu depois ainda fiz uns estudos para ver a velocidade como a informação interna demorava a chegar e fiz um questionário que era enviado para as pessoas devolverem por amostragem, com informática, 3.000 ou 4.000 trabalhadores, e tinha uma letra que dizia qual era o serviço. Direção Industrial, Serviço de Manutenção de Campanhã, por aí fora. A desconfiança era tão grande que, em alguns casos, devolveram, mas cortaram a letra. Tinha um buraquinho, que era para não saber de onde é que vinha. Depois aquilo era impresso na Fergráfica, eram 32.000 informações, na altura a STP tinha 30.000 empregados, depois de 25 de Abril integraram todos os trabalhadores da Via, que eram de empresas exteriores, foi tudo integrado, cresceu imenso. E aquilo era feito na Fergráfica, depois tinha que se lá ir buscar, de carro. Carro de quem? Da administração. Ia-se pedir a um administrador o carro, eu já sabia o que era, eu ao motorista, trazia as informações. E um dia eu fui pedir a um administrador, que era assim um bocado pató, que eu preciso de um carro para ir buscar uma informação interna que está em Santa Apolónia. Ó, doutor, o meu carro, o seu, de qualquer. Então, e não pode ser de outra maneira? Assim, olha, não sei, elas são 32.000. Sozinhas não vêm. O senhor fará como entender. Está bem, pronto, levo lá o meu carro. Mas, quer dizer, o que é que aquele parvalhão queria? 32.000 informações, montes de papel, vinha de autocarro. 5 continentes para trazer aquilo tudo. Bom, essa é uma das cenas gagas da informação. Uma informação interna que demorou, já não sei quanto, mas 30 dias ou 40 dias para chegar ali a São Domingos de Benfica. Havia ali, e não sei se ainda há, senão um laboratório de ferroviário,
que tinha 6 trabalhadores. E as informações vinham de Santa Apolónia para o Rossio e eram metidas em envelopes para as diversas direções. Algumas levavam 4 ou 5 envelopes, aquela levava 6 papelinhos dentro de um envelope. Isto era entregue ao fator que ia no comboio, um comboio que ia para a Figueira. E quando chegava à estação da Cruz da Pedra, o maquinista já sabia também, abrandava e ele atirava o envelope para o cais e, portanto, eles continuavam e os outros iam lá buscar. Num dia, por uma razão qualquer, o tipo esqueceu-se e Santa Figueira da Foz. De Figueira da Foz, o envelope de Lisboa, de Cruz da Pedra. De Figueira da Foz para Coimbra. Coimbra para Lisboa, Lisboa-Santa Apolónia, Lisboa-Santa Apolónia outra vez no comboio para a Figueira, desta vez saiu. Portanto, enquanto que aquilo costumava demorar umas horas, demorou não sei quanto tempo. Outra forma de fazer a comunicação interna era o telex. Era uma fita perfurada, que era assim usado para grandes urgências, se bem que o telex demorava mais tempo a chegar a Bragança do que o telefone de manivela que havia na altura nas estações. Aquilo corria pela linha. Isto era só para aquelas informações que tinham muito interesse para o pessoal. Fecho, não há comboios no dia X, ou encerramento porque é feriado, não sei quantos, e portanto essa era outra. Mas aquilo que nós fazíamos era essencialmente informação que interessasse às pessoas, não informação. A informação técnica era da competência dos serviços. Eu lembro-me que uma vez encontrei chegou à minha secretária, uma informação do departamento da direção pessoal, uma coisa qualquer sobre a Páscoa. Eu olhei para aquilo, li aquilo, e daí achei que aquilo dava uma informação interna para toda a gente. Fui ter com o Ramalho, disse ao Ramalho, o que é que você acha? Faça. Daí fiz, gráfica, preguei naquela coisa, volta do costume, foi enviado, chegou primeiro do que aquela que igual à que eu tinha, que era distribuída pelas FIAs. Portanto, tinha essa velocidade por um lado e por outro os conteúdos usados. Mas também fizemos uns desdobráveis, porque uma das coisas que acontecem nos comboios, hoje continuará a acontecer, é um estrangeiro que chega e pergunta quantos comboios destes é que há, quantos passageiros é que transbordam, como é evidente, o revisor estava lá agora. Então havia um desdobrável, que de resto existia noutras redes, para meter no bolso, e em francês, em inglês, em português, e quando aparecesse alguém a perguntar, o gajo rapava daquilo, lia e respondia a tantos, e fez algum sucesso. Mas em alguns sítios nós descobrimos que aquilo chegava lá, porque aquilo era para todos o pessoal da CP, não era só para os de material circulante. Havia algo, lembro-me no Barreiro, entrei num sítio e vi um montinho daqueles papéis e disse, estes papeizinhos, o que é que são? Ele não sabia quem eu era. Foi uma coisa que veio de Lisboa, isto é muito interessante. Então, esses gajos aí não precisam de saber isto para nada. E, portanto, tinha tudo para eles, só não distribuía papelinho a ninguém. Outra coisa engraçada, na Fergráfica, era a fábrica de bilhetes. Fábrica daqueles bilhetes de cartão, lembras-te, com um buraquinho ao meio. Aquilo era feito por processo tipográfico. Ou seja, uma placa de cartão deste tamanho, entrava numa máquina que cortava as tiras, depois cortava as tiras e ficavam uns quadradinhos, e depois passava numa impressora, era pum, pum, pum. E os homens, que aquilo era altamente barulhento, tinham uns protetores de ouvidos, ninguém usava. Só quando lá ia à inspeção é que punham. Eu disse, então, mas porquê é que vocês não põem? Ninguém ouve ninguém com esta coisa posta nas orelhas. Bom, está bem, ok. Então ficam todos surdos, mas ficam contentes. Portanto, nos anos 80 eu comecei a fazer formação. Foi assim aquele curso que me deu imenso dinheiro durante anos. Chamava-se Comunicação Interpessoal e Comunicação. Não, Relações Interpessoais e Comunicação. Foi também um desafio que aos 20 e tal anos se aceita. Eu estava um dia na CP e o Ramalho chamou-me. Ó Viegas, venha cá. Eu fui lá. Estava um senhor que eu nunca tinha visto, apresentou-me. Este senhor é da Coprai. Coprai, Departamento de Formação da Associação Industrial Portuguesa. E tem aqui um problema, que fazer um curso, vieram-me convidar, mas eu não tenho tempo, nem tenho disponibilidade. Você é que podia fazer este curso. E eu olhei para aquilo e disse, está bem, ok. Então, mas porquê é que eu vou fazer este curso? Porque é assim, antes de SIS, tinha lá estado o do Queiroz Nazaré, que era o homem das relações públicas da TAP, a fazer um curso em que, segundo o que me disseram os participantes, que só fez o primeiro dia, porque eles disseram, acabou, não pagamos para vir ouvi-lo falar do Festival de Hospedeiras de Punta del Este. Foi a única coisa que ele sabia falar. E, portanto, eles vieram para o curso comigo
Pá, todos com o pé atrás a ver o que é que este gajo... O outro era uma nota, o que é que este que é muito mais novo, o que é que vem dizer? Eu realmente estive a fazer o plano do curso e não sei quantos em casa durante o fim de semana, e na segunda-feira lá fui para aquilo e agora penso assim, que é grande risco que eu corri. Mas correu bem. E foi o princípio da minha colaboração com a Copraia. E, portanto, quando chegámos aos... Isto foi ainda nos anos... Eu já estava na CP, portanto, 70 e tal, princípio dos anos 80. E depois comecei a ter realmente muita formação. Sei que um dia fui falar com o presidente, o presidente que era um homem que sabia tudo. E fui-lhe dizer, pedi uma entrevista, porque tinha uma proposta de curso, já tinha cá estas férias todas, e portanto para ir fazer aquilo tinha que faltar durante 5 dias ou 6. E portanto fui-lhe dizer, cheguei lá e entrei, e olha para o relógio, eram 7h10. Estive lá a falar com ele não sei quanto tempo, quando saí o meu relógio marcava 7h10. Ou seja, a tensão foi tão grande que o relógio parou. Eram para aí 20 para as 8 ou um quarto para as 8. E fui-lhe dizer o que era, não sei o quê, cheio de medo que ele me dissesse que não. E ele disse, não, doutor, faz favor, vá, porque é vantajoso para a empresa saber que os seus quadros vão dar formação a outras pessoas. E depois é que isto continua a acontecer, já era muita coisa, não dava nem com presidente, nem sem presidente, e fiz uma proposta ao diretor da Copraia. Era assim, você paga-me 200 contos no princípio do ano, e eu faço não sei quantos cursos. Se eu não fizer estes cursos todos, você fica a arder. Se eu fizer, você fica a ganhar, porque eu estou a fazer um preço muito mais baixo, até a partir dos 200 contos, faço ao preço normal de... O homem andou a pensar uns dias, entretanto apareceram os TLP com uma série de cursos de formação no Algarve, onde eu estive durante várias semanas no Hotel Eva em Faro, a dar cursos a umas senhoras, todas elas com 300 anos cada uma, e muito provincianas. O Murta Rosa, tu conheces o Murta Rosa? O Murta Rosa, que é mais doido que eu, bastante mais, pegou no grupo dele. As senhoras eram sempre de Tavira, Portimão, Faro e Vila Real Santo António, acho que eu. Tentavam sempre por esta ordem. E então, um dia à noite, pegou nas senhoras todas, casadas, mães de filhos, estávamos todos em liberdade, encheu o carro dele, que era um Mercedes grande, e foi com elas para uma boate para a Albufeira. De maneira que as senhoras divertiram-se imenso, foi assim uma festa. Isto é completamente louco. E nessa altura fazíamos assim cursos. Lembro de uma vez fui fazer um curso, estava no Algarve, acabei o curso. O Dumas Diniz diz: pá, apanha um avião para Lisboa e vai amanhã, vem do Algarve, acaba às 5 da tarde, vinha para Lisboa e no outro dia já não sei, ia de comboio para Coimbra, fui com o Murta Rosa, fazermos um curso para carteiros. Foi a primeira vez que vi uma mulher carteira. Era uma rapariga com 18 anos, nos trabalhos de grupo. Mandava naqueles gajos todos, nenhum deles se apercebeu que ela estava a comandar o processo, mas ela era muito mais inteligente e provavelmente com muito mais habilitações que eles. Nessa viagem para Coimbra fomos de comboio, o Zé Rosa tinha uma namorada complicada na altura e vai daí a rapariga, ele não havia telemóveis, quando chegámos a Coimbra, fomos ao hotel e o Zé pegou no telefone e ligou para Lisboa para a namorada. E então íamos jantar, eu estava à espera dele e só ouvia plim, 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 que eram os períodos a cair. Este gajo vai gastar o dinheiro todo que vai ganhar aqui na formação é pagar o telefone para a namorada. Depois, claro, acabou. Fomos para o restaurante e ele dizia-me: pá, eu devia ter trazido ao carro, que eu agora ia a Lisboa vê-lo e depois voltava. Se tu ias a Lisboa, caraças, e eu amanhã tenho 2 salas com cartéis e tu foste a Lisboa. Ainda bem que não trouxeste, assim não vais, ficas cá. E lá fomos fazer o curso numa sala que era um sótão, em julho, com um calor muito maior que destas lâmpadas, escorria suor para toda a gente. E em Faro também fiz um com tanto calor que a televisão deixou de ter imagem. Ficou preta. Já se estragou esta porcaria. Mas enfim, também não é meu.